Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou seu apresentador, Walter Capanema, e estou mais uma vez feliz em estar com vocês em mais uma edição, trazendo mais um assunto incrível em relação a esses temas tão modernos e importantes. E hoje vamos falar de esportes, os esportes virtuais, os esportes que têm a ver com videogames. E vamos conversar com um advogado que ele, além de ser especialista em direito, ele domina o direito digital e também é programador. Com a gente hoje temos Guilherme Celestino, diretamente da linda terra da Bahia. Guilherme, um prazer estar aqui com a gente. Uma satisfação gigantesca estar em mais um encontro com você, professor Walter Capanema. Saudação a todos que estão nos assistindo. E é isso, sempre vamos colaborar bastante aí com essa parte do direito digital e esportes eletrônicos, que tem muito a ver um com o outro. Guilherme, para a gente começar, de repente o pessoal aqui de casa não está sabendo, realmente existe um mercado de esportes eletrônicos, quer dizer, aqueles jogos que muitas vezes os nossos filhos, sobrinhos estão jogando online, existem realmente campeonatos organizados, tal qual, por exemplo, no futebol? Sim, professor, excelente pergunta. Os esportes eletrônicos eles já são realidade hoje, eles não são só o futuro, eles também são o presente, e já fazem alguns anos que as métricas, como a gente chama de esportes eletrônicos, elas são muito impressionantes. Só para que o senhor tenha uma ideia, e todas as pessoas que estão nos escutando também, já existem estádios que sediaram finais de mundiais de jogos eletrônicos, de Copas do Mundo, entre aspas, de jogos eletrônicos, e esses estádios estavam lotados. Então, a capacidade de lotar estádios já é uma realidade dos esportes eletrônicos. Além disso, é um mercado extremamente bilionário. Quando você considera todo o contexto dos esportes eletrônicos, é um mercado que supera a música, cinema, Fórmula 1, entre outros entretenimentos, juntos. Então, é um mercado extremamente lucrativo, extremamente importante. É um mercado que cresceu bastante com o momento da pandemia e carece de regulamentação. E a gente sabe que quando carece de regulamentação, o profissional, a profissional do direito tem espaço para poder fazer uma atuação mais diligente, mais firme, mais convicta e conseguir resultados, inclusive históricos, com decisões, né, com medidas judiciais, com situações jurídicas extremamente assim impactantes para toda a história da proteção jurídica dos esportes eletrônicos. Guilherme, então você está dando aqui uma verdadeira aula aqui para a gente com um monte de assuntos que nós vamos aqui explorar durante a entrevista. Você já deu um spoiler maravilhoso. Olha quanta coisa, problemas jurídicos, faturando milhões de dólares. Salvo o melhor juízo, aquele jogo GTA, né, Grand Theft Auto, é um jogo que parece que toda vez que lança Isso. uma edição, eles faturam alguns bilhões de dólares. Quer dizer, muito mais do que qualquer filme de cinema, não é isso, mais ou menos? Sim, perfeitamente. Ela é uma das franquias de maior sucesso da história dos games e ele também, essa franquia, ela é uma divisora de águas em alguns aspectos. Em especial, quando a gente está falando de eras de tecnologia, né? Porque GTA é uma franquia, para quem não conhece, onde você tem um grande simulação dentro de uma realidade virtual de um mundo absurdamente grande. Então é óbvio que nesse universo a proposta é cometer atos que não são assim tão lícitos, são realmente ilícitos, por isso que o nome do jogo fala sobre isso, mas essa franquia ela é uma divisora de águas no momento em que, para cada vez que se anuncia um lançamento, as empresas que promovem esse lançamento, em especial as empresas que vendem os próprios videogames, que a gente chama de consoles, essas empresas elas precisam de um preparo tecnológico que muda a geração do jogo. Então, quando você tem uma empresa específica que ela vende um videogame, a gente tem como um dos marcos de mudança de geração justamente o nível de processamento de dados que os principais jogos da franquia GTA permite rodar naquele videogame. Então, a quarta geração, por exemplo, é uma geração que estava bem adaptada ao jogo chamado GTA V, que não é o quinto jogo da franquia, mas ele tem um marco importante que ele marcou toda a quarta geração. A terceira pegou o GTA San Andreas, porque teve essa parte de processamento. E estão especulando hoje que a chegada do GTA 6, que já foi anunciado, mas ainda não
foi lançado, deve ser lançado ano que vem, de acordo com a desenvolvedora, vai também fazer o marco da nova era dos videogames, que seria a sexta geração dos videogames. Então o GTA realmente ela tem um impacto muito forte. Ou seja, Guilherme, esses jogos mais importantes e até mais caros na sua produção acabam sendo o grande fator para se comprar um novo videogame. Então, você está jogando aquele videogame durante muitos anos e pensa, poxa, eu já estou tão acostumado ao meu videogame, para que eu vou comprar outro? Então aí vem o GTA 6, como você falou muito bem, com qualidades gráficas muito melhores, né, e que exigem um videogame muito melhor, que obviamente você vai ter que comprar um outro videogame. Guilherme, só para a gente poder aqui talvez entender aqui de casa como funcionam esses campeonatos de esportes eletrônicos, esses campeonatos são semelhantes, por exemplo, ao campeonato de futebol, de vôlei, de tênis? São campeonatos onde se jogam equipes ou se jogam individuais? Dá para a gente aqui um detalhe, um panorama de como funcionam esses campeonatos? Existem equipes, times? Como é que é um pouco isso? Olha, professor, você trouxe uma pergunta extremamente importante e muito, muito valiosa para o cenário Obrigado. atual que nós estamos vivendo. Porque o ponto é o seguinte: os videogames, em geral, eles não estão necessariamente atrelados a modalidades desportivas. Existe um conceito já pacífico na doutrina do direito de que os esportes eles necessitam de uma parte de competitividade na qual a proeficiência do jogador seja determinante para o resultado direto. Então, de uma certa forma, grossíssimo modo falando, não é todo jogo que é uma modalidade esportiva, não é todo jogo que pode virar uma modalidade desportiva, mas qualquer jogo, absolutamente qualquer jogo que você consiga enquadrar na modalidade, no conceito geral do esporte, né? Então que tem essa proeficiência dos jogadores, que tem uma paridade de armas, que players, né, que sejam assim realmente atletas que precisam estudar o jogo e etc. Eles tenham equipamentos semelhantes, eles tenham acesso semelhante, eles tenham conectividade semelhante, realmente apenas a sua habilidade individual interfira naquilo ali. E isso separa alguns jogos, como por exemplo, a gente está acostumado a ver por aí inúmeros exemplos de videogames, de jogos, etc., que você precisa pagar para ter um resultado direto. Então, se a quantidade de dinheiro colocada na sua conta influencia diretamente no desempenho de seu personagem e não a sua habilidade como jogador que traz essa influência, aquilo é um jogo, mas não é um esporte, certo? O esporte necessita disso. E aí, voltando à sua pergunta com esse marco de videogames, existem várias modalidades que, ao contrário dos esportes comuns, que a gente parar por alguns critérios, como faixa etária ou até a própria atividade desportiva, em regra, nos esportes eletrônicos, a gente separa pelo tipo de jogo ou pelo próprio jogo. Então, nós temos alguns jogos que já são consagrados como esportes eletrônicos, a exemplo de League of Legends, Dota, entre outros da modalidade MOBA, que são em equipe. E existem outros jogos que são consagradamente esportes eletrônicos individuais. E ainda existem jogos que têm a capacidade de serem híbridos, ou seja, um exemplo é o FIFA. Você pode jogar o FIFA coletivamente ou você pode jogar o FIFA individualmente. Desde que quando você estiver jogando coletivamente como esporte, haja um outro grupo de iguais participantes disputando com você. E se você estiver disputando sozinho, que também você enfrente uma pessoa só, respeitando a paridade de armas, a igualdade da situação e que apenas a habilidade individual do jogador prevaleça no resultado. Guilherme, você falou aqui daquele jogo League of Legends, que é um jogo extremamente popular, né? Quer dizer, alguns Isso. desses jogos eu cheguei a ver alguns vídeos na internet sendo transmitidos em estádios de futebol, como você falou muito bem, né? Um frenesi total. E me corrija se eu estiver errado, eu acho que esse jogo talvez ele pontue uma diferença interessante que existe entre alguns jogos eletrônicos com os esportes tradicionais. Porque esse League of Legends ele teria talvez as suas seasons, né? As suas temporadas. E por cada temporada desse jogo, é como se as regras mudassem. Então, as armas do jogo tivessem pesos diferentes ou habilidades diferentes. Ou seja, a experiência de longa data talvez de um jogador não fosse muito suficiente. Ele teria que estar constantemente se reinventando. É isso? Sim, perfeitamente. Existem situações que é como se fossem mudanças de regras, né? Então, quando você tem uma atualização do jogo, algumas coisas nessa atualização tendem a mudar.
Algumas são mudanças meramente estéticas, outras são mudanças de grande impacto na estratégia do jogo. E eu gosto de fazer o comparativo, né? Eu acho que você me deu uma oportunidade muito boa de falar sobre isso quando você fez essa pergunta, que é justamente em relação aos esportes que já são tradicionais. Muitos esportes têm atualizações constantes de regra em situações específicas. Então, quando a gente vê, por exemplo, que, se eu não estiver enganado, foi o goleiro dinamarquês Schmeichel, que recuava, né? A Dinamarca recuou bastante a bola para ele, ele pegava com as mãos, e aquilo fez uma vantagem que não foi considerada uma vantagem devida, né? Uma vantagem que promovesse o futebol, e aí entrou a regra do futebol de que o goleiro não poderia mais segurar recuo com as mãos. Nós vivemos também a proibição da paradinha no pênalti, que até anos atrás ela não era proibida. Hoje nós estamos vendo uma atualização da regra que o goleiro que fizer cera demais e for acusado sobre isso pelo árbitro, termina concedendo um escanteio para a equipe adversária. Não estamos falando aqui, obviamente, de nenhuma mudança drástica no futebol. Talvez a mudança drástica do futebol mais recente tenha sido a implementação do VAR e a implementação de algumas regras como impedimento, né, instantâneo, etc. Mas a gente tem atualizações. Tal qual tem atualizações no futebol e também em outros esportes, os esportes eletrônicos eles sofrem atualizações constantes. Só que as atualizações constantes do esporte eletrônico, com uma tecnologia, ela tem uma velocidade muito mais alta do que regras escritas em específico. A desenvolvedora ou as desenvolvedoras, elas costumam analisar o perfil dos jogadores. Aí pensam, ó, nesse perfil atual, nós estamos promovendo o destaque maior para jogadores da posição X. Então vamos, né, diminuir um pouco esse destaque para buscar o equilíbrio do jogo. Ó, a posição Y, ela está praticamente esquecida, não está sendo determinante nos jogos. Então vamos promover uma melhora da posição Y. E aí a gente vê mudanças que são estruturais, e como você trouxe o exemplo de League of Legends, e tem as seasons que marcam essas grandes mudanças, e as seasons ela tem como marco a Copa do Mundo, né, um campeonato mundial de League of Legends nesse sentido, eles normalmente utilizam isso para poder fazer essas grandes mudanças buscando equilíbrio, e quem estiver acompanhando o seu programa e conhecer um pouco do jogo, sabe que nós já tivemos a season dos ADCs, né, que são as pessoas responsáveis pelo dar dano. Já tivemos a season dos tanques, que são as pessoas responsáveis por receber dano e promover vantagem ao time. Já tivemos seasons dos junglers, seasons dos suportes, season dos mid games, dos mid laners. Então nós temos, né, uma série de impactos em cima dessa mudança da desenvolvedora que permite você ter mudanças de estratégia, promover novas estratégias e estar necessariamente se atualizando constantemente para não ficar para trás e perder sua posição de destaque no mundo, no seu país, no seu campeonato favorito. Enfim, seria isso. Então a gente está vendo aqui que os jogos eletrônicos, né, especialmente os esportes, não é brincadeira, realmente é sério. E a gente vai continuar no próximo bloco conversando sobre esportes com Guilherme Celestino. Até lá! Estamos de volta com o nosso Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou o seu apresentador, Walter Capanema, e estamos recebendo hoje Guilherme Celestino, que está conversando com a gente, melhor ainda, está dando uma verdadeira aula sobre os esportes eletrônicos, mostrando que esporte eletrônico não é brincadeira apenas, também pode ser um esporte profissional. No nosso primeiro bloco, o Guilherme mostrou para a gente como é que esses jogos funcionam, como são os campeonatos, como esses campeonatos têm a possibilidade de evolução. E agora, Guilherme, a gente queria explorar um pouquinho com você os aspectos jurídicos. Existe alguma legislação no Brasil protegendo o jogador profissional? Olha, professor, sendo bem honesto contigo, a legislação existe, mas ainda precisa evoluir muito. Enquanto na doutrina a gente fica discutindo qual seria o conceito de esporte eletrônico, quais seriam as estratégias que poderiam ser utilizadas pelas instituições, né, que a gente chama de orgs, que são equivalente a times, né, as equipes, a gente tem uma preocupação legislativa que ainda está bem abaixo da necessidade do mercado, em sentido de que não há regulamentação.
Então, o que nós temos que protege jogadores são mais decisões judiciais que vieram, né, desse ativismo judicial de casos isolados de uma, duas, uma pequena coletividade que foram atingidas por algo que seria considerado uma ofensa à sua esfera jurídica e precisaram entrar no judiciário para ter esse tipo de reconhecimento, porque legislativamente falando, são escassas as leis. E nesse sentido, então, Guilherme, a gente poderia talvez pensar e até comentar sobre alguns casos que até foram judicializados a esse respeito. Eu vou te dizer que talvez o primeiro caso que eu me lembre que envolva esporte foi um caso que deve ter talvez acho que uns 15 anos, foi julgado aqui no TJ do Rio de Janeiro em relação, acho, um jogador de Niterói. Eles jogavam um jogo online, né? E nesse jogo online ele teria sido acusado de usar trapaças, de aplicativos de trapaça, e teria sido banido. Mas acontece que ele foi banido sem qualquer sindicância, né? Se a gente pudesse imaginar uma sindicância virtual, ou um inquérito, uma investigação, foi sumariamente banido. E ele ajuizou uma ação contra o fabricante do jogo pedindo duas coisas: para que a conta dele fosse restabelecida e que ele fosse condenado, e que a empresa fosse condenada em danos morais. Mas a grande questão que eu acho interessante de se mencionar é o seguinte: não foi o nome dele que ficou sujo, né? Porque na realidade ele era conhecido como, por exemplo, Cavaleiro Valente. Foi o Cavaleiro Valente, naquele contexto do jogo, que ficou com fama de trapaceiro. A questão que foi discutida no acórdão foi a seguinte: que existe uma vinculação, né, entre o avatar, né, entre o personagem que alguém cria e essa pessoa que controla. Então, quer dizer, muito embora ninguém saiba que seja, por exemplo, o Jeremias, que é o cavaleiro, ele sabe e ele sabe que foi injustamente acusado. O que você acha de decisões como essa? Qual é a sua opinião? Você acha que o TJ foi moderno? Capa, eu gosto bastante de todas as oportunidades que eu tenho de conversar contigo, em especial na frente desse público maravilhoso que você tem, porque em uma pergunta sua a gente tem inúmeras questões que são hoje fantásticas e mostram a relevância desse mercado. Eu vou começar pela sua pergunta mais recente, que é justamente sobre isso. Eu enxergo que, nesse sentido, o Tribunal de Justiça foi muito feliz em sua avaliação. Porque se eu jogo, eu tenho meu apelido. Mas quando eu estou jogando, ninguém me reconhece como Guilherme. Todos me reconhecem pelo meu apelido. Então eu sou conhecido pelo meu apelido de forma tal que o meu nome se torne relevante naquela comunidade. Muitas pessoas têm, inclusive, suas famas atribuídas diretamente ao apelido, como é o caso, por exemplo, de Ninja, que foi um atleta patrocinado por uma grande empresa de energéticos, que pouquíssimas pessoas sabem o nome dele. No Brasil, nós temos o caso de Kami e de BRTT. Pouquíssimas pessoas sabem quem é Felipe Gonçalves, mas são vários os jogadores de LoL que conhecem BRTT. Então, qual é o caso? No contexto específico dos jogos, BRTT é o nome mais importante do que Felipe Gonçalves. E nesse sentido, pode ser trabalhado justamente a importância do nome, a importância de uma proteção da propriedade intelectual do nome, ou um outro tipo de proteção jurídica que preserve o nome, para que eu não me utilize de BRTT em um outro espaço e seja confundido com Felipe Gonçalves. Eu posso chegar em um jogo novo, buscar essa estratégia de me registrar como BRTT, e se em algum momento o Felipe quiser jogar este jogo que eu cheguei antes, ele vai ter o apelido que é dele, que representa gigantescamente na carreira dele um peso enorme, e ele será impedido de utilizar porque eu simplesmente cheguei primeiro e peguei esse nome dele. Então a proteção do nome Cavaleiro Valente, como você trouxe no seu exemplo, ela foi muito feliz, na minha opinião. Obviamente, há quem discorde. Em relação a essa sindicância, esse é um tema que está quentíssimo no espaço dos esportes eletrônicos quando a gente fala da parte jurídica. Porque hoje, quem julga se o jogador deve ser ou não banido é a empresa. E a principal tese que as desenvolvedoras utilizam, na verdade, ela abrange de que é o interesse da empresa ter cada vez mais jogadores, isso é um ponto que eles trazem, e que nenhum jogador é proprietário de nenhuma conta. Ou seja, se eu chego em um jogo, crio uma conta e estou ali jogando, na verdade, juridicamente falando, é defendido por algumas empresas de que eu estou apenas utilizando uma licença para poder acessar aquele espaço e ter algum tipo de progresso. Então, como aquilo não me pertence, pode ser tirado de mim a qualquer momento.
o que invalidaria, por exemplo, o mercado de algumas pessoas que vendem conta, o mercado de algumas pessoas que fabricam contas, enjoam do jogo e dizem, cara, eu não quero mais jogar com isso. Então vou vender para um colega meu, que ele está interessado nesse preço, por um pacto que nós dois estamos aqui estabelecendo, um preço específico tal, eu forneço a entrada, né, a identificação e a senha, e eu faço isso. Isso é uma postura comum ao redor do mundo e que, juridicamente falando, não é reconhecida pela tese jurídica das empresas de desenvolvimento, algumas empresas de desenvolvimento aqui no Brasil. Então, quando você vê essa tese sendo abordada pelas empresas, elas se sentem no direito de tirar ou colocar quem elas quiserem pela arbitrariedade delas. Pelo lado dos jogadores, pelo menos isso é uma visão que eu tenho como jogador também, não há muito a cultura de que aquela conta não me pertence. Eu vejo que quem está imerso no cenário dos esportes eletrônicos costuma tratar com um pertencimento muito forte. Então é muito conclamado que jogadores que são banidos de seus respectivos jogos, eles peçam uma oportunidade de defesa que as desenvolvedoras nem sempre fornecem. E aí o que é que resta? Resta a parte de acionar o judiciário para poder pedir que o Estado medie essa situação. Por isso que a gente abriu o bloco anterior falando sobre as oportunidades que tem para o profissional jurista dentro dos esportes eletrônicos, além de outras questões extremamente complexas, como, por exemplo, a relação trabalhista entre jogadores profissionais e instituições, a inscrição em campeonatos, a qualificação para mundiais, que está aí sempre sendo pauta ao redor do mundo, sobre colocar esportes eletrônicos em Olimpíadas, sobre fazer um grande evento internacional promovido da mesma forma que a Copa do Mundo é promovida, com que a própria Olimpíada também seja promovida, ainda que não tenha uma relação direta com o COI. Essas grandes organizações, né, desportivas mundiais, elas são um exemplo para as empresas de desenvolvimento que querem chegar nesse porte. Há um sonho, né, visível de várias empresas do mercado de esportes eletrônicos de ter um evento como é a Copa do Mundo, como é uma Olimpíada, e essa busca necessita de alguns pontos de regulamentação e ativismo judicial que nós ainda não estamos vendo com a frequência que deveria ser vista aqui no Brasil, o que gera uma oportunidade para que quem é da área do direito e goste desse tema queira atuar. Olha, sensacional, Guilherme. E a gente está falando aqui dessa questão do banimento. Eu pensei, e você falou da conta, eu pensei que é o seguinte: a conta tem essa relevância que você falou, né, de ser o ponto de acesso do usuário onde faz o progresso. Eu gostei muito dessa sua denominação, descrição, mas eu colocaria uma outra visão. Eu vejo que a conta também é talvez um vínculo com propriedades imateriais que o jogador eventualmente pode ter. Então, em alguns jogos em que você tem armas, que essas armas são ou adquiridas, compradas, ou conseguidas com um reforço do jogador, elas possuem um valor, elas podem ser trocadas e vendidas. E se há o banimento assim agressivo, esse banimento assim, sem qualquer contraditório para defesa, você tem um prejuízo de ordem patrimonial daquele usuário que precisa ser reparado. A gente está falando aqui dessa questão das trapaças. Eu tenho visto, Guilherme, que algumas empresas elas exigem, né, que quando você instala o aplicativo no seu dispositivo, que tenha aí um programa para detectar trapaça. Só que esse programa de detectar trapaça ele fica tão entranhado no sistema que há questões se ele estaria violando ou não a privacidade ou a intimidade do usuário, ou até mesmo os seus dados pessoais. O que você acha disso? Você já viu algo a respeito? O que você acha disso? Capa, é inerente à atuação de alguns desses programas antitrapaça mexer com dados que de fato pertencem ao seu usuário. Em especial os programas que prometem banimento de hardware, porque eles fazem uma separação do computador daquele indivíduo justamente para evitar a parte da trapaça. O que nós temos aqui é uma grande ponderação, porque pelo outro lado, trapaceiros prejudicam toda uma comunidade de jogadores. E essa comunidade de jogadores, quando se sente desamparada, abandonam um jogo para buscar um jogo similar, na qual mantém aquela identificação e busque se livrar desse problema que são trapaceiros. Então, assim, em alguns casos, eu acho que em todos os casos, o que necessita ser aprimorado
é essa entrada de princípios fundamentais do direito, como o contraditório e a ampla defesa. Mas em alguns casos, por mais que nós estejamos falando de um nível de individualização muito forte, de um nível de captação de dados pessoais, o próprio jogo em si também já capta dados pessoais, tal e qual o seu sistema anti-trapaças. Então, do sistema individualmente falando, eu acredito que valeria sim utilizar-se desses dados para tentar tomar medidas que sejam contrárias a pessoas que estão tentando trapacear. Agora, a quantidade de dados que os jogos em geral captam, não só no sistema de trapaça, mas no seu cadastro, no seu registro, né? Para o marketing dirigido para que você receba conteúdos de quem joga esse jogo, de quem é profissional desse jogo, de quem transmite esse jogo, de torneios que estão acontecendo sobre esse jogo. Esses dados pessoais, eles são utilizados não só pelo fato de você ter o programa instalado, pelo fato de você ter uma associação com a conta de e-mail que já pega seus dados também, e isso termina gerando uma ampliação muito forte da atuação do marketing dirigido focado, não só também pelo fato de você ter horas e horas jogando, eles terem essa métrica. Existem uma série de dados que eles terminam atrelando em cima, como números de celular para poder fazer um duplo fator de verificação, entre outras coisas que merecem, de fato, um espaço de discussão para a gente saber até que ponto essas desenvolvedoras de jogos podem captar dados pessoais, dizerem que são necessários para a sua ação, quando eles estão oferecendo um jogo, em especial os gratuitos, para a população em geral poder ter acesso e jogar. Ou seja, pela nossa conversa de hoje, nós vimos que nós estamos diante de um mundo novo de oportunidades para jogadores, para programadores e até mesmo para advogados. Nós tivemos essa verdadeira aula aqui com o professor Guilherme Celestino, advogado, programador e dá aula de qualquer assunto de digital. É um talento. Guilherme, eu quero aqui agradecer a você pela sua gentileza, pela sua boa vontade de interromper o seu dia de trabalho para conversar com a gente e deixar com você as suas palavras finais. Professor, eu te agradeço bastante, fico lisonjeado por um convite como esse e digo que é muito fácil você se desenvolver estudando direito e programação quando tem pessoas como você que chegaram aqui quando absolutamente, né, entre aspas, tudo era mato e conseguiram fazer esse brilhantismo, esse destaque que o direito digital tem e merece. De fato, estamos em um momento jurídico dos esportes eletrônicos que ele tem muitas lacunas e justamente por causa disso ele é extremamente promissor. A discussão primordial hoje é se deve ou não haver regulamentação. E ninguém melhor para falar sobre isso do que pessoas que entendem de regulamentação, ou seja, profissionais do direito. Eu agradeço bastante essa oportunidade. Gostaria de mandar um beijão para todo o povo de Salvador e os demais telespectadores que estiverem aí, e em especial minha pai e minha mãe, que devem estar me assistindo nesse momento. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Saudações e até a próxima. Meu querido, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza. E eu quero também agradecer aqui a atenção de vocês que estão assistindo a gente, seja pela internet, seja pela TV Cidade Canal 9 de Teresópolis. E aguarde o nosso próximo Smart News. Nos acompanhe nas redes sociais e nos acompanhe também no nosso canal do YouTube. Até lá!